O suor frio escorria pela testa de Lívia enquanto ela encarava a tela do celular, o coração batendo descontrolado contra as costelas. A pequena seta azul ao lado da mensagem de áudio confirmava o seu pior pesadelo. Ele tinha ouvido cada palavra vergonhosa, cada detalhe íntimo sobre o sonho absurdo em que ela, virgem, estava grávida de seu chefe milionário, João Pedro, agora ecoava na mente dele. Um soluço de puro pânico escapou de seus lábios no exato momento em que a tela se iluminou novamente. Era uma notificação dele, não uma demissão, não uma pergunta confusa, mas uma única frase que fez o ar de seus pulmões desaparecer. Preciso falar com você. No meu escritório, agora. É sobre o seu sonho. A manhã havia começado como um borrão de sensações irreais. Lívia despertou com o eco de um choro de bebê em sua mente, um som tão nítido que por um instante ela pensou que vinha do apartamento vizinho. Sentou-se na cama, o peito ofegante, a mão instintivamente pousada sobre o próprio ventre. O sonho tinha sido tão vívido, tão absurdamente real. Nele, ela não estava em seu pequeno e modesto quarto, mas em um jardim exuberante, o sol aquecendo sua pele, enquanto ninava um bebê em seus braços. O sentimento de amor que a inundava era avassalador, uma ternura protetora que ela jamais experimentara. E então, ele aparecia, João Pedro, seu chefe. No sonho, ele não era o CEO intimidador da construtora, o homem cujos passos ecoavam nos corredores como sentenças. Era apenas um homem, com um sorriso que suavizava os traços marcantes de seu rosto barbado, ajoelhando-se ao seu lado para beijar a testa do bebê. Nosso filho, ele sussurrava, e a palavra ressoava em sua alma com a força de uma verdade absoluta. A sensação da mão dele em suas costas, o calor de seu olhar, tudo parecera mais real que a própria realidade. Lívia balançou a cabeça, tentando afastar as imagens. Que loucura! Sonhar com o chefe já era embaraçoso. Sonhar que estava grávida dele, sendo que nunca sequer havia estado com um homem, era um nível de absurdo que a deixava tonta. Ela, Lívia, com 21 anos virgem, cujas únicas preocupações deveriam ser as planilhas de custos da empresa e os remédios caros de sua mãe. A imagem de sua mãe, tossindo fracamente na noite anterior, invadiu seus pensamentos, substituindo a fantasia por uma dura e fria realidade. As dívidas se acumulavam, o tratamento se tornava mais caro e seu salário de assistente mal cobria o essencial. Era por isso que ela aguentava a pressão, as longas horas e a postura gélida de João Pedro. Ele era a sua única esperança de manter a família de pé. O pânico sobre o sonho se misturou com a ansiedade da vida real, criando um coquetel sufocante em seu peito. Ela precisava desabafar, precisava contar para alguém que a entendesse, que risse com ela da insanidade de tudo aquilo. Pegou o celular, os dedos tremendo enquanto abria o aplicativo de mensagens. O nome de Letícia, sua melhor amiga, era o seu porto seguro. Em vez de digitar com as mãos suando, ela apertou o ícone do microfone, levando o aparelho à boca como se contasse um segredo ao confessionário. Amiga, você não vai acreditar no pesadelo que eu tive. Sua voz saiu num sussurro rouco e desesperado. Sonhei que estava grávida do meu chefe, o João Pedro. Consegue imaginar uma coisa dessas? Eu com um barrigão e ele todo paizão do meu lado. O pior é que parecia tão real, Lê. A sensação... Meu Deus, que vergonha. Eu sou virgem, amiga. Como meu cérebro inventa uma coisa dessas? Eu devo estar ficando maluca com a pressão daquele lugar. Me diz que eu sou normal, por favor. Ela despejou tudo, cada detalhe embaraçoso, a voz carregada de uma histeria contida. Ao terminar, sem nem mesmo revisar, apertou o botão de enviar jogando o celular na cama como se ele queimasse. Um alívio momentâneo a percorreu. Pronto, o veneno havia saído. O alívio durou precisamente 7 segundos. Foi o tempo que levou para seus olhos focarem na tela novamente. O nome no topo da conversa não era Letícia, era JP, a sigla que ela usava para identificar o contato profissional de seu chefe, João Pedro. O ar em seus pulmões congelou, transformando-se em agulhas de gelo. Não podia ser. Seus dedos, agora dormentes, moveram-se desajeitadamente, clicando na conversa. Lá estava a mensagem de áudio. Com quase 1 minuto de duração,
aninhada sob uma troca de e-mails sobre relatórios de custos que ele havia encaminhado na noite anterior. O único tique cinza ao lado indicava que a mensagem fora entregue, mas ainda não ouvida. Um fio de esperança. Ela tentou apagar, o coração martelando na garganta, mas os dedos desobedientes escorregavam na tela. Apagar para mim. Cancelar. Apagar para todos. Ela clicou na última opção com a força de uma prece, mas a notificação que surgiu em seguida foi um soco no estômago. Você não pode apagar esta mensagem para todos porque o destinatário já a recebeu ou possui uma versão desatualizada do aplicativo. Um gemido de puro desespero escapou de seus lábios. Ela ficou ali, paralisada, observando a tela, esperando o inevitável. Minutos se arrastaram como horas. Cada segundo era uma tortura. Imaginou a cena. João Pedro, em sua cobertura luxuosa, tomando seu café da manhã enquanto ouvia a confissão patética de sua assistente. Imaginou seu rosto impassível se contorcendo em uma careta de desprezo, ou pior, de divertimento. A humilhação era tão intensa que lhe causava náuseas. A demissão era certa. E com ela, o fim de qualquer esperança para sua mãe. Foi então que aconteceu. Os 2 tiques cinzas ao lado da bolha de áudio ficaram azuis. Ele tinha ouvido. Lívia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Acabou. Era o fim. Ela já estava mentalmente redigindo seu pedido de desculpas e arrumando suas coisas em uma caixa de papelão imaginária. O celular vibrou em sua mão e ela o deixou cair na cama como se fosse uma aranha. Hesitante, espiou a tela. Era ele. A mensagem era curta, direta e 1000 vezes mais assustadora do que qualquer xingamento ou aviso de demissão. Preciso falar com você. No meu escritório. Agora. É sobre o seu sonho. O trajeto até a empresa foi um borrão. O ônibus parecia se mover em câmera lenta, enquanto sua mente corria a 1000 km/h. Cada cenário possível era pior que o anterior. Ao chegar ao imponente prédio comercial, o ar-condicionado gelado do lobby pareceu zombar de sua pele febril. Ela caminhou em direção ao elevador privativo da presidência, como um prisioneiro caminha para o cadafalso. A cada andar que subia, a pressão em seu peito aumentava. Quando a porta do escritório dele se abriu, ela o encontrou de pé, de costas para ela, observando a cidade através da enorme parede de vidro. João Pedro era um homem que preenchia qualquer ambiente. Alto, com ombros largos que o terno caro parecia ter sido esculpido para vestir, ele emanava uma aura de poder e controle que sempre a deixara intimidada. A barba bem aparada lhe conferia uma maturidade que o distanciava ainda mais de seu próprio mundo. Ele se virou lentamente e Lívia se encolheu esperando a tempestade. Mas seus olhos não continham raiva nem zombaria. Havia algo mais, algo que ela não conseguia decifrar. Uma intensidade calculista, quase analítica. Ele segurava o celular na mão e ela sabia que era o aparelho que continha sua humilhação gravada. Lívia, ele disse, a voz grave e calma, o que era ainda mais aterrorizante. Sente-se. Ela obedeceu, sentando-se na beirada de uma das cadeiras de couro, as mãos unidas no colo para esconder o tremor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele caminhou até sua mesa, mas não se sentou. Apoiou-se nela, cruzando os braços, fixando o olhar nela. Eu ouvi sua mensagem, ele começou sem rodeios, e preciso admitir, foi inesperada. As bochechas de Lívia queimaram com um fogo que parecia consumir todo o seu rosto. Senhor João Pedro, eu não tenho palavras para me desculpar. Foi um engano terrível, imperdoável. Eu estava com sono, nervosa. A mensagem não era para o senhor, era para a minha amiga. Eu juro, eu entendo perfeitamente se o senhor quiser me demitir. Eu só peço que... Demitir você? Ele a interrompeu e pela primeira vez, um leve arquejo de seus lábios sugeriu algo parecido com um sorriso. Era um sorriso que não alcançava seus olhos. Por que eu faria isso? Foi a mensagem mais honesta que recebi em anos. Lívia piscou, confusa. Aquilo não fazia sentido. Aquele homem não tolerava o menor erro em uma planilha. Como poderia relevar uma invasão de privacidade tão bizarra? João Pedro a estudou por mais um momento, como um jogador de xadrez, avaliando o tabuleiro antes de um movimento crucial. Dentro dele,
A engrenagem de sua mente calculista girava em alta velocidade. A notícia de que seu primo, Daniel, estava se movendo para contestar o testamento do avô chegara naquela manhã. A cláusula era clara. Para assumir o controle total e irrestrito da empresa, ele precisava estar casado, ou no mínimo, com um noivado estável anunciado até o seu 35º aniversário, que seria em 6 meses. O velho patriarca acreditava que um homem de família era um homem de negócios mais sólido. Para João Pedro, era uma formalidade arcaica e irritante, mas que agora ameaçava tudo o que ele construíra. Ele precisava de uma noiva. Rápido. Que não podia ser qualquer mulher da alta sociedade, todas com suas próprias agendas e interesses. Precisava de alguém que não levantasse suspeitas, alguém improvável. E então, como uma peça de quebra-cabeça caindo no lugar, o áudio de Lívia. A voz dela, a sinceridade em seu pânico, a inocência de sua confissão sobre ser virgem. Aquilo era um presente do destino. Ela era a funcionária discreta, a jovem bonita, mas que passava despercebida. Ninguém jamais suspeitaria. Era a solução perfeita, insana e inesperada. Lívia, ele disse, a voz agora mais baixa, mais conspiratória. Seu erro pode ter vindo em um momento muito oportuno, para nós dois. Ela o encarou, a confusão dando lugar a um medo crescente. Onde ele queria chegar? Eu tenho um problema, ele continuou direto ao ponto. Um problema que requer uma solução criativa. Preciso de uma noiva. A palavra ficou suspensa no ar, pesada e absurda. Lívia sentiu uma risada histérica borbulhar em sua garganta, mas a engoliu. Ele só podia estar brincando. Uma noiva de mentira, ele especificou, como se lesse a mente dela. Por 6 meses. Alguém que possa me acompanhar em eventos, conhecer minha família e convencer a todos de que estamos apaixonados. Ele fez uma pausa, deixando a proposta chocar-se contra a mente atordoada de Lívia. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Eu sei da situação da sua família, ele disse, e o tom de voz dele mudou, tornando-se mais pragmático, quase frio. Sei das dívidas que seu pai deixou. Sei do custo do tratamento de sua mãe, e sei que seu salário mal cobre metade disso. Aquelas palavras a atingiram como tapas. A vergonha de sua vida pessoal ser exposta se somou à humilhação do áudio. Como ele sabia de tudo aquilo? Eu sou seu chefe, Lívia. Eu sei de tudo o que acontece com as pessoas que trabalham para mim. Ele respondeu à pergunta silenciosa dela. E estou lhe oferecendo uma saída. Ele se endireitou, caminhando até ela e parando à sua frente, imponente. Seus olhos pareciam perfurar a alma dela. A proposta é a seguinte. Você se torna minha noiva por 6 meses. Cumpre o seu papel perfeitamente, sem erros. Em troca, no momento em que assinarmos nosso contrato, eu quitarei cada centavo das dívidas da sua família. E transferirei sua mãe para o melhor hospital do país, com todos os custos cobertos por mim, até que ela esteja completamente recuperada. O mundo de Lívia parou de girar. A salvação. A resposta para todas as suas preces, entregue da forma mais bizarra e humilhante possível. Era tudo o que ela mais queria, o fim do desespero que a consumia todas as noites. Mas o preço, sua dignidade, sua vida, fingir ser algo que não era, ao lado de um homem que a aterrorizava e, de alguma forma inexplicável, povoava seus sonhos. Ela olhou para o rosto dele, para a expressão séria, a barba que lhe dava um ar tão maduro, e viu a sinceridade em sua oferta. Não era uma piada, era um negócio. O negócio mais importante de suas vidas. Você tem até o final do dia para decidir, disse ele, voltando para sua mesa e sentando-se, pegando uma caneta, como se a conversa mais surreal do mundo tivesse terminado. Mas saiba, Lívia, que uma oportunidade como essa não aparecerá 2 vezes. Lívia se levantou, as pernas trêmulas. Ela não disse nada, apenas assentiu, virou-se e saiu do escritório, fechando a porta atrás de si com um clique suave. No corredor silencioso, ela se apoiou na parede, o coração batendo um ritmo caótico. De um lado da balança, sua dignidade, seu orgulho. Do outro, a vida de sua mãe e o futuro de sua família. A proposta não era impossível, era diabólica. E no fundo de sua alma, com um terror que gelava seus ossos,
Ela já sabia qual seria a sua resposta. Lívia saiu do prédio da empresa sentindo-se oca por dentro, como se sua alma tivesse sido retirada e substituída por um contrato invisível. O barulho da cidade parecia distante, abafado pelo zumbido em seus ouvidos. A proposta de João Pedro ecoava em sua mente não como uma oferta, mas como uma sentença. Cada passo na calçada em direção ao ponto de ônibus era pesado, como se carregasse o peso daquela escolha impossível. Durante todo o trajeto para casa, ela olhava pela janela sem realmente enxergar a paisagem urbana. Via apenas o rosto cansado de sua mãe, os frascos de remédio na mesa de cabeceira, a pilha de contas não pagas que ela escondia em uma gaveta. A dignidade era um luxo. O orgulho pagaria pelo tratamento que poderia salvar a vida de sua mãe. Ao entrar em seu pequeno e arrumado apartamento, o cheiro de sopa de legumes a acolheu. Sua mãe, Clara, estava sentada na poltrona da sala, um livro no colo, mas seus olhos estavam distantes. A palidez de sua pele e a fragilidade em seus ombros eram facas que torciam no coração de Lívia a cada dia. "Filha, que bom que chegou", disse Clara, com um sorriso que não conseguia esconder o cansaço. "Fiz aquela sua sopa preferida. Você parece tensa. O trabalho foi puxado hoje?" Lívia forçou um sorriso, deixando a bolsa no sofá e se ajoelhando ao lado da poltrona da mãe, pegando em suas mãos frias. "O de sempre, mãe. Muitas planilhas, muitos números." Clara afagou os cabelos da filha, seu olhar cheio de uma ternura que fez Lívia querer desabar e chorar ali mesmo. "Você se esforça tanto por nós, minha querida. Desde que seu pai se foi, você assumiu uma responsabilidade tão grande. Às vezes eu peço a Deus para que um milagre aconteça, para que você possa viver sua juventude, sonhar, se apaixonar. Você é a nossa força, Lívia. Eu tenho tanta fé em você." Cada palavra era um golpe. Fé. Sua mãe tinha fé nela, enquanto ela estava prestes a se vender, a viver uma mentira. Mas foi justamente aquela fé, aquele amor incondicional, que cimentou sua decisão. O milagre que sua mãe pedia não cairia do céu. Ele havia aparecido na forma de uma proposta diabólica no escritório mais luxuoso da cidade, e ela o agarraria com unhas e dentes, pela sua mãe, por sua família. Engolindo o nó na garganta, ela abraçou Clara com força. "Eu amo você, mãe, mais do que tudo." Naquela noite, depois de garantir que sua mãe havia tomado os remédios e adormecido, Lívia sentou-se na escuridão de seu quarto, o celular na mão. Com o coração pesado, mas a mente resoluta, ela enviou uma mensagem curta e direta para JP. "Eu aceito." A resposta dele foi quase imediata, fria e eficiente. "Amanhã, às 10 horas, Café d'Or, na Rua Augusta. Estarei esperando para assinarmos o contrato." O Café d'Or era um lugar que Lívia só conhecia de revistas. Discreto, elegante, frequentado por pessoas cujo patrimônio superava o que sua família ganharia em 10 vidas. Ela se sentiu deslocada em seu vestido simples assim que entrou. João Pedro já estava lá, em uma mesa nos fundos, tão imponente e controlado quanto em seu escritório. Um cappuccino intocado e uma pasta de couro preta repousavam sobre a mesa. "Bom dia, Lívia. Sente-se", ele disse, sem nenhum preâmbulo. "Pedi um suco para você." Ela se sentou agradecendo em um murmúrio. Ele abriu a pasta e deslizou um documento de várias páginas pela mesa. No topo, em negrito, lia-se: "Acordo de confidencialidade e noivado." "Nossos advogados redigiram o documento esta manhã", explicou ele com a voz baixa e profissional. "Ele detalha todos os termos, mas quero repassar as regras principais com você pessoalmente. São inegociáveis." Lívia assentiu, o estômago revirando. Regra número 1. Em público somos um casal. Isso significa que somos inseparáveis em eventos sociais e encontros de família. Quero que olhe para mim como se eu fosse o centro do seu universo. A frieza com que ele disse aquilo a arrepiou. Regra número 2. Demonstrações de afeto serão necessárias para manter as aparências. Segurar as mãos, um braço em volta de sua cintura, beijos na bochecha. Se a situação exigir, um beijo nos lábios. Será puramente técnico, uma performance, nada mais. Lívia engoliu em seco, sentindo o rosto corar. Um beijo técnico. A ideia era ao mesmo tempo repulsiva e, por uma razão que ela não ousava admitir,
estranhamente perturbadora. Regra número 3, e a mais importante de todas: nenhuma intimidade. Nossas vidas privadas permanecem privadas. Quando estivermos em minha casa ou em viagens, teremos quartos separados. O que acontece entre essas 4 paredes é um negócio. O que acontece lá fora é o nosso show. Ele a encarou, os olhos escuros e intensos, garantindo que ela compreendesse a gravidade de cada palavra. O acordo tem duração de 6 meses exatos. Ao final do prazo, anunciaremos um rompimento amigável. Você receberá uma compensação financeira adicional, generosa o suficiente para que não precise mais se preocupar com dinheiro. O acordo de confidencialidade, no entanto, é vitalício. Você nunca poderá falar sobre isso com ninguém, nem mesmo com sua melhor amiga. A menção a Letícia a atingiu. Mais uma mentira que ela teria que sustentar. Está tudo aí, ele concluiu, apontando para o papel. Inclusive as cláusulas sobre os pagamentos de suas dívidas e do tratamento de sua mãe, que serão executados assim que você assinar. Ele lhe estendeu uma caneta de ouro. Era pesada em sua mão. Com o coração batendo na garganta e a imagem de sua mãe em sua mente, Lívia assinou seu nome na linha pontilhada. O traço de sua caligrafia pareceu selar seu destino. Excelente, disse João Pedro, guardando o contrato. Nosso noivado começa agora. Que a primeira providência é garantir que você se pareça com a noiva de um milionário. Temos uma tarde de compras. A vida de Lívia mudou no instante em que ela saiu daquele café. João Pedro a guiou até seu carro de luxo e a levou para o bairro mais caro da cidade. O shopping era um santuário de grifes internacionais, um mundo de seda, couro e etiquetas com preços astronômicos. Lívia sentia os olhares das vendedoras sobre si, analisando suas roupas simples com um desdém velado. Mas então, algo inesperado aconteceu. João Pedro, o chefe frio e distante, mostrou um lado que ela jamais imaginara. Ele não era impaciente ou arrogante. Pelo contrário, era surpreendentemente observador. Enquanto uma vendedora lhe mostrava um vestido preto, sem graça, ele interveio. Não, disse ele a voz firme. Essa cor a apaga. Tente aquele. E apontou para um vestido de um verde esmeralda profundo, de tecido fluido e corte elegante. Lívia, hesitante, pegou o vestido e foi ao provador. Ao se olhar no espelho, ficou sem fôlego. A cor realçava seus olhos e contrastava lindamente com seus longos cabelos castanhos. A peça lhe caía como uma luva, abraçando suas curvas com uma sofisticação que ela não sabia que possuía. Quando saiu, viu a aprovação no olhar de João Pedro. Foi um vislumbre rápido, quase imperceptível, mas estava lá. Ele não a via apenas como uma funcionária ou uma peça em seu jogo. Ele a via como mulher. A tarde se desenrolou assim. Ele escolhia peças com um bom gosto impecável, de terninhos elegantes a vestidos de noite deslumbrantes, sapatos de salto que pareciam joias e bolsas que custavam mais do que seu carro antigo. Em um momento, enquanto ela provava um colar de diamantes para o evento da noite seguinte, ele se aproximou para ajudá-la com o fecho. Seus dedos roçaram a pele sensível de sua nuca e um choque elétrico percorreu sua espinha. Ela prendeu a respiração e seus olhos se encontraram no reflexo do espelho. A proximidade era intensa, o ar entre eles crepitava com uma tensão desconhecida. Ele pareceu sentir também, pois seus dedos hesitaram por um segundo antes de ele se afastar bruscamente, a máscara de profissionalismo voltando ao lugar. A regra número 3 ecoou na mente de ambos. O primeiro grande teste veio 48 horas depois. Um jantar de caridade anual, o evento mais importante no calendário da alta sociedade. Ao buscar Lívia, João Pedro ficou visivelmente impressionado. Ela usava um dos vestidos que ele havia escolhido, um modelo longo azul marinho, que brilhava sutilmente sob a luz. Com o cabelo preso em um coque elegante e a maquiagem leve que realçava sua beleza natural, ela parecia pertencer àquele mundo. Você está deslumbrante, disse ele, a voz um pouco mais rouca que o normal. No salão de festas, todos os olhares se viraram para eles. Os flashes das câmeras explodiam, e os cochichos eram como o zumbido de abelhas. João Pedro colocou uma mão firme na base das costas de Lívia, inclinando-se para sussurrar em seu ouvido. Apenas respire, sorria e não solte minha mão.
Eu cuido do resto. Para os observadores, parecia um gesto de intimidade e carinho. Para Lívia, era sua boia de salvação em um mar de olhares curiosos. Eles desempenharam seus papéis com uma perfeição surpreendente. Ele a apresentava com orgulho. Esta é Lívia, minha noiva. E ela sorria com uma doçura que parecia genuína. Eles riram de piadas que não tinham graça, brindaram a causas que mal conheciam, e por algumas horas quase se esqueceram de que tudo era uma farsa. Então, a orquestra começou a tocar uma valsa lenta. Era a dança obrigatória. João Pedro a conduziu para a pista. Ele colocou uma mão em sua cintura, puxando-a para perto, enquanto a outra segurava sua mão delicadamente. O corpo dela enrijeceu por um instante, antes de relaxar contra o dele. Era a primeira vez que ficavam tão próximos. Ele era forte, sólido, e o cheiro de seu perfume era amadeirado e inebriante. Enquanto dançavam perdidos nos movimentos ensaiados, a mentira começou a se confundir com algo mais. Ele sentiu a delicadeza dela em seus braços, uma vulnerabilidade que despertava um instinto protetor que ele não sentia há muito tempo. Ela, por sua vez, sentiu o poder contido nos braços dele, uma segurança que era ao mesmo tempo assustadora e reconfortante. Por um breve momento, sob as luzes dos candelabros, não eram chefe e funcionária, mas apenas um homem e uma mulher, movendo-se como um só. A bolha de ilusão foi rompida por uma voz arrastada e cortante. Ora, ora, João Pedro, vejo que você finalmente decidiu arrumar um novo bibelô. Lívia se virou e deu de cara com uma mulher estonteante, loira, vestida com um vestido vermelho tão agressivo quanto seu olhar. Ela analisou Lívia de cima a baixo com um desprezo que não fez questão de esconder. João Pedro enrijeceu, seu braço apertando a cintura de Lívia de forma protetora. Vanessa, que surpresa desagradável. Esta é Lívia, minha noiva. O sorriso de Vanessa, a ex-namorada de João Pedro, era puro veneno. Noiva? Que rápido! Mal nos separamos e você já a promoveu? Deve ter qualidades muito especiais, disse ela, a insinuação clara como o dia. Seus olhos, frios como gelo, fixaram-se em Lívia. Espero que você saiba onde está se metendo, querida. O mundo de JP costuma mastigar e cuspir as novatas. Antes que Lívia pudesse reagir, humilhada, João Pedro a puxou para mais perto, o corpo dele formando uma barreira entre as duas mulheres. Nosso mundo, Vanessa, e você não faz mais parte dele, ele disse, a voz baixa e letal. Sem esperar por uma resposta, ele guiou Lívia para longe da pista, deixando a ex-namorada para trás, fuzilando-os com o olhar. A faísca que havia se acendido entre eles durante a dança agora se misturava com a tensão do confronto. Lívia tremia, não de medo, mas de raiva e humilhação. João Pedro a levou para uma varanda mais afastada, à brisa da noite, oferecendo um alívio bem-vindo. Você está bem? Ele perguntou, o tom de voz mais suave do que ela jamais ouvira. Estou. Ela mentiu, abraçando o próprio corpo. Ela deixou bem claro o que pensa de mim. O que Vanessa pensa não importa, ele disse, sua mandíbula ainda tensa. Não deixe que ela te afete. Mas já era tarde. A presença de Vanessa era um lembrete cruel da realidade. Ela era uma fraude, uma novata em um jogo perigoso. E pela primeira vez, Lívia percebeu que o maior perigo talvez não fosse ser descoberta, mas sim começar a sentir algo real em meio a tantas mentiras. A semana que se seguiu ao jantar de caridade foi uma calmaria tensa antes da tempestade. O confronto com Vanessa pairava no ar entre Lívia e João Pedro, uma eletricidade não resolvida que tornava seus encontros na empresa ainda mais carregados. Ele era profissional, ela era eficiente, mas por trás da troca de e-mails e relatórios havia a memória da mão dele em suas costas, de sua voz a defendendo, do mundo que eles criaram por uma noite. A mentira estava se tornando mais fácil, e isso era o que mais assustava Lívia. Na sexta-feira, a tempestade chegou, na forma de uma viagem para a propriedade de campo da família dele para o aniversário de 80 anos de sua avó, a matriarca Dona Helena. A viagem de 2 horas no carro silencioso e luxuoso de João Pedro foi uma tortura de antecipação. Lívia olhava a paisagem verdejante passar pela janela, mas sua mente estava focada na provação que a aguardava.
Conhecer a família dele, ser analisada e julgada, era um nível de farsa para o qual não se sentia preparada. Eles sabem sobre nós há quanto tempo? Ela perguntou, quebrando o silêncio. Eu os informei sobre o noivado há uma semana, respondeu ele, os olhos fixos na estrada. Esteja preparada. Minha família pode ser inquisitiva, especialmente minha avó. Ela não perde nada. A mansão de campo surgiu no final de uma longa alameda de carvalhos. Não era apenas uma casa, era um legado. Construída em pedra e madeira escura, com janelas imensas que pareciam olhos observando o vale, a propriedade exalava uma elegância atemporal e uma riqueza antiga que faziam os arranha-céus da cidade parecerem vulgares. Ao pararem, a família já os esperava na entrada. Tios, primos, todos com sorrisos polidos e olhares que mediam Lívia da cabeça aos pés. Mas foi Dona Helena quem capturou sua atenção. Uma senhora de cabelos brancos impecavelmente penteados e olhos azuis surpreendentemente brilhantes e astutos. Ela se movia com a graça de quem sempre esteve no comando. Enquanto os outros a cumprimentavam com uma curiosidade formal, a avó de João Pedro a estudou em silêncio por um momento, um leve sorriso enigmático nos lábios. Então, você é a Lívia, disse Dona Helena, a voz firme, mas não hostil. Meu neto finalmente nos trouxe alguém que não parece ter saído de uma capa de revista. Seja bem-vinda. O comentário era uma crítica velada a Vanessa, e ao mesmo tempo um teste para Lívia, que apenas sorriu e agradeceu, sentindo o peso daquele olhar sábio. O fim de semana foi um campo minado de etiqueta e perguntas veladas. Lívia se esforçava para lembrar os nomes de todos, as histórias que João Pedro havia lhe contado sobre cada um, as piadas internas. Ele estava sempre ao seu lado, a mão em sua cintura, um toque que era tanto uma performance para a família quanto um ponto de apoio para ela. A avó, no entanto, parecia enxergar através da fachada. Lívia a pegava observando-os nos momentos mais inesperados, não quando estavam sorrindo um para o outro em público, mas quando, por um instante, esqueciam de seus papéis e trocavam um olhar de genuína cumplicidade ou cansaço. Na manhã seguinte, buscando escapar da atmosfera sufocante, Lívia saiu para caminhar. Encontrou um lago sereno nos fundos da propriedade, a névoa da manhã ainda pairando sobre a água. Pouco depois, João Pedro se juntou a ela, o silêncio entre eles mais confortável do que antes. Obrigado, disse ele de repente. Você está se saindo melhor do que eu esperava. É só mais um papel para interpretar, ela respondeu, tentando manter a distância profissional. Ele olhou para o lago, a expressão em seu rosto se suavizando de uma forma que ela nunca tinha visto. Este lugar, meu avô me trazia para pescar aqui. Ele dizia que um homem não é medido pelo império que constrói, mas pelo legado que deixa. O nome da família, as expectativas. Às vezes sinto que estou me afogando nelas. A solidão no topo não é um clichê, é um fato. A confissão a pegou de surpresa. Pela primeira vez, ela não via o CEO milionário, mas apenas um homem vulnerável, carregando um peso que ela mal podia imaginar. A sinceridade dele a convidou a ser sincera também. Eu nunca tive o peso de um legado, disse ela, a voz suave. Minhas preocupações sempre foram menores, mais imediatas. Pagar as contas, garantir que minha mãe tenha seus remédios. Meus sonhos eram simples. Ter uma casa pequena, com um jardim para ela, poder sentar na varanda no fim do dia e sentir paz. Só isso. Ele se virou para ela, o olhar intenso, vendo-a de verdade talvez pela primeira vez. Ele viu a força por trás de sua delicadeza, a dignidade que ela carregava mesmo em meio à farsa que ele a forçara a viver. Naquele momento, à beira do lago, a linha entre o contrato e a conexão humana se tornou perigosamente tênue. Eles não eram mais patrão e empregada, mas duas pessoas de mundos diferentes que por um instante entendiam a solidão um do outro. O jantar de aniversário de Dona Helena naquela noite era o evento principal. A sala de jantar brilhava com cristais e prataria, e a família estava em seu melhor traje. Lívia sentia-se um pouco mais confiante, a conversa da manhã tendo criado uma nova ponte entre ela e João Pedro. Mas a paz foi abruptamente quebrada quando o mordomo anunciou uma visita inesperada. Vanessa entrou na sala, um sorriso predatório no rosto, carregando um presente caro para a aniversariante. Helena, querida,
Eu não poderia deixar de vir lhe dar um abraço, disse ela, ignorando o olhar furioso de João Pedro. Eu estava na região e pensei em fazer uma surpresa. A surpresa era um ataque planejado. Durante o jantar, Vanessa dirigiu a conversa para as origens e a família. Então, Lívia, disse ela com uma doçura venenosa, João Pedro nunca nos contou muito sobre você. Onde você cresceu? Seus pais trabalham com o quê? Deve ser tão fascinante entrar para uma família como a nossa. A mesa ficou em silêncio. A malícia na pergunta era clara para todos. Vanessa queria expô-la, humilhá-la, pintá-la como uma alpinista social de origem humilde. Lívia sentiu o sangue fugir de seu rosto, as palavras presas na garganta. Ela olhou para João Pedro, o pânico em seus olhos, e então algo mudou na expressão dele. A calma calculista desapareceu, dando lugar a uma fúria fria e protetora. Antes que Lívia pudesse dizer uma palavra, a voz de João Pedro cortou o ar como uma lâmina. O que importa, Vanessa? Disse ele, o tom baixo, mas carregado de uma ferocidade que fez todos se encolherem. Não é de onde Lívia veio, mas a mulher extraordinária que ela é. Ela é a mulher que eu amo, minha noiva, e a partir de hoje, um membro desta família. E eu não vou tolerar que ninguém, absolutamente ninguém, a desrespeite na minha frente ou nesta casa. O choque na sala era palpável. Ele não a defendeu por obrigação contratual. Ele a defendeu com uma paixão instintiva que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Ele havia dito, a mulher que eu amo, e por um segundo aterrorizante, pareceu a mais pura verdade. Dona Helena observava o neto, e pela primeira vez, seu sorriso enigmático se transformou em um de genuína aprovação. Lívia encarou João Pedro, o coração batendo descontrolado, vendo no homem ao seu lado não um chefe, mas um defensor, um leão. Mais tarde naquela noite, a adrenalina do confronto ainda correndo em suas veias, Lívia não conseguia dormir. Ela saiu para a varanda de seu quarto, buscando o ar frio da noite para clarear a mente. As palavras dele ecoavam em sua cabeça. A mulher que eu amo. Uma mentira, ela sabia, mas uma mentira dita com uma convicção que abalou suas defesas. Passos suaves atrás dela a fizeram se virar. Era ele. João Pedro parou a poucos metros de distância, a luz da lua esculpindo sombras em seu rosto, tornando sua expressão indecifrável. Eu não consegui dormir, ele disse, a voz rouca. Nem eu, ela sussurrou. O que você fez hoje à noite? No jantar. Eu fiz o que era preciso. Ele a interrompeu, dando um passo à frente. Não, disse ela, balançando a cabeça. Foi mais do que isso. Você não precisava... Sim, eu precisava. Ele agora estava bem na sua frente, tão perto que ela podia sentir o calor que emanava de seu corpo. O ar entre eles era denso, pesado com tudo o que não havia sido dito, com a tensão do contrato e a faísca da conexão real. Ele levantou a mão, hesitando por um instante antes de tocar o rosto dela, o polegar traçando suavemente sua bochecha. O toque era fogo líquido em sua pele. As regras, Lívia, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. O contrato. As regras. Ela ecoou a voz um fio, mas seus olhos diziam outra coisa, e os dele também. Em um movimento rápido, movido por uma força que nenhum dos dois conseguia mais controlar, ele encurralou-a contra a balaustrada da varanda. Inclinou a cabeça e quebrou a regra mais importante de todas. O beijo não foi técnico. Foi uma colisão de mundos, de expectativas, de solidão e de desejo reprimido. Os lábios dele eram firmes e exigentes, mas havia uma ternura desesperada no gesto. João Pedro se surpreendeu ao sentir uma onda de carinho, uma suavidade que ele pensava ter perdido para sempre, enterrada sob anos de negócios e desilusões. Para Lívia, foi um choque, um turbilhão de pânico e atração avassaladora. Era seu primeiro beijo, e era tudo e nada do que ela imaginara. Não era doce e hesitante, era faminto, intenso, real, perigosamente real. No meio daquele beijo, enquanto suas mãos subiam para se agarrarem aos ombros dele, ela percebeu com um terror profundo que o beijo não estava apenas quebrando as regras do contrato. Estava estilhaçando as frágeis defesas que ela havia erguido ao redor de seu próprio coração.
A viagem de volta para a cidade foi imersa em um silêncio denso e elétrico. A varanda iluminada pela lua, o calor do beijo, a quebra da regra mais fundamental de seu acordo. Tudo pairava entre Lívia e João Pedro, tornando o espaço confinado do carro quase insuportável. Lívia mantinha os olhos fixos na paisagem que passava, mas sua mente repassava cada segundo da noite anterior. Aquele beijo, seu primeiro beijo, não fora um ato contratual, fora real, e essa realidade a aterrorizava. Ela roubou um olhar para o homem ao seu lado. O perfil dele era severo, concentrado na estrada, mas ela notou a maneira como seus dedos apertavam o volante de couro, a tensão em sua mandíbula. Ele também sentia. Aquilo não tinha sido unilateral. Dentro de João Pedro, uma batalha estava sendo travada. Por anos ele viveu uma vida regida pela lógica, estratégia e controle. As emoções eram variáveis a serem gerenciadas, não forças para sucumbir. Mas o beijo em Lívia fora pura impulsividade. Um ato nascido de um instinto protetor e um desejo que o pegou completamente desprevenido. Ele quebrou sua própria regra, a mais importante. E o mais perturbador era que ele não se arrependia. A lembrança da maciez dos lábios dela, da maneira como ela se rendeu em seus braços, mexeu com algo profundo dentro dele. Um lugar que ele mantivera trancado desde sua última desilusão amorosa com Vanessa. Quando ele a deixou em frente ao seu prédio, a despedida foi estranha e formal. "Vejo você no escritório amanhã", disse ele, a voz profissional soando forçada. Ela apenas assentiu, saindo do carro sem olhar para trás, sentindo os olhos dele em suas costas até entrar no prédio. O contrato que deveria ser sua armadura agora parecia uma gaiola frágil, e seus sentimentos, a fera que ameaçava destruí-la. De volta à rotina, o ambiente na empresa havia mudado irrevogavelmente. O fingimento se tornou mais difícil porque, sob a superfície, sentimentos reais começavam a borbulhar. Um simples "bom dia" parecia carregado de significado. Quando ele passava por sua mesa, seus olhares se encontravam por um segundo a mais do que o necessário. Ele se pegava criando desculpas para chamá-la à sua sala, apenas para vê-la, para ouvir sua voz. Ela, por sua vez, sentia um frio na barriga toda vez que o telefone tocava, e era ele. A farsa em público continuava, mas os momentos privados antes inexistentes começaram a surgir tímidos e incertos. A mudança real veio em uma terça-feira. Eles tinham um jantar de negócios agendado em um dos restaurantes mais caros e badalados da cidade, mais uma noite de sorrisos ensaiados e conversas superficiais. No meio da tarde, ele a chamou em sua sala. "Cancele a reserva para hoje à noite", disse ele, sem tirar os olhos de uns papéis. O coração de Lívia afundou. Ele estava se afastando, se arrependendo do beijo, restabelecendo as barreiras. "Claro, senhor. Algum problema?" Ele finalmente levantou o olhar, e a intensidade em seus olhos a fez prender a respiração. "O problema é que estou cansado de fingir. Não quero ir a mais um desses jantares. Quero ir a um lugar de verdade." Ele fez uma pausa. "Onde você gostaria de jantar, Lívia? Sem câmeras, sem conhecidos, apenas um jantar." A pergunta a deixou sem palavras. Ele estava lhe dando uma escolha, interessado em sua opinião, em seus gostos. Era um desvio tão grande do roteiro que a deixou tonta. Hesitante, ela pensou em seu lugar favorito no mundo, um lugar que não tinha nada a ver com o universo dele. "Tem uma cantina italiana no meu bairro", disse ela, a voz baixa. "É pequena, barulhenta, nada sofisticada, mas a comida tem gosto de casa." Um sorriso genuíno, o primeiro que ela via em dias, tocou os lábios de João Pedro. "Perfeito. Me passe o endereço. Te pego às 8. Naquela noite, quando ele chegou em seu bairro simples, dirigindo um carro que valia mais do que a maioria dos apartamentos dali, os vizinhos curiosos espiaram pelas janelas. Mas dentro da cantina da Mama Sofia, o barulho das famílias, o cheiro de alho e manjericão e a decoração quadriculada criaram uma bolha de normalidade. E naquela bolha, eles floresceram. Ele tirou o paletó, afrouxou a gravata e, pela primeira vez, Lívia viu o homem por trás do CEO. Ele riu de suas histórias sobre os clientes excêntricos do restaurante, contou sobre suas próprias travessuras de infância na fazenda
e a ouviu falar sobre sua paixão por livros com uma atenção que a fez se sentir a pessoa mais fascinante do mundo. Ali, comendo macarrão e bebendo vinho barato, eles não eram João Pedro, o milionário, e Lívia, a noiva de contrato. Eram apenas João e Lívia. E era maravilhoso. O gesto dele a encorajou. No fim de semana seguinte, foi ela quem tomou a iniciativa. Já que você conheceu meu restaurante favorito, disse ela, o coração martelando de nervosismo, acho justo que conheça meu cinema favorito. E onde fica esse cinema? Ele perguntou, o divertimento brilhando em seus olhos. Na minha sala de estar, respondeu ela corando. A seleção de filmes não é grande, mas a pipoca é de primeira. Ele aceitou sem hesitar. Vê-lo em seu pequeno apartamento foi surreal. Ele, que estava acostumado a mansões e coberturas, parecia preencher todo o espaço com sua presença. Mas ele não parecia desconfortável. Pelo contrário, olhava tudo com uma curiosidade genuína. A estante cheia de livros de romance, as fotos dela com a mãe e Letícia na parede, o bibelô de gato que ela ganhara de seu pai. Era como se ele estivesse absorvendo os detalhes que compunham a verdadeira Lívia. Sentados lado a lado no sofá pequeno, seus ombros se tocando, a proximidade era uma tortura deliciosa. O filme se tornou um ruído de fundo para a consciência de sua respiração, do calor de seu corpo, da vontade quase insuportável de se inclinar e ver se o beijo da varanda poderia acontecer novamente. Desta vez, sem a desculpa da adrenalina. Mas enquanto Lívia se perdia naquele borrão entre o falso e o real, o mundo exterior começava a bater em sua porta. Letícia, sua melhor amiga, a quem ela vinha evitando com desculpas esfarrapadas, finalmente a encurralou para um café. Ok, pode começar a falar, disse Letícia, cruzando os braços e apontando para a bolsa de grife que Lívia havia colocado na mesa. Primeiro são roupas novas. Depois essa bolsa que custa meu aluguel de 3 meses. E agora você tem o olhar de quem ganhou na loteria ou se apaixonou perdidamente. Como você está pagando por tudo isso, Lívia? O que está acontecendo? Lívia, presa pela regra de confidencialidade, tentou mentir. Eu recebi um bônus generoso no trabalho e estou saindo com alguém. Saindo com alguém? E você não me conta? A amiga pareceu magoada. Quem é ele? É o seu chefe, não é? O tal de JP. Eu vi como você ficava nervosa perto dele. Lívia, por favor, tenha cuidado. Esse cara vive em outro planeta. Pessoas como ele, eles se divertem com garotas como nós e depois nos descartam. Eu sou sua amiga, só não quero ver seu coração partido em 1000 pedaços. As palavras de Letícia foram como um balde de água fria, trazendo de volta toda a insegurança e o medo. Era isso que ela era para João Pedro? Uma diversão? Um negócio que se tornou um pouco mais interessante? A dúvida, uma vez plantada, começou a criar raízes. Ao mesmo tempo, em um restaurante sofisticado do outro lado da cidade, outra semente era plantada, esta muito mais venenosa. Vanessa, ainda remoendo a humilhação do jantar na fazenda, almoçava com um grupo de socialites influentes. Com um ar de falsa preocupação, ela lançou sua primeira farpa. Ninguém acha esse noivado do João Pedro um pouco repentino? Ela perguntou casualmente, enquanto mexia em sua salada. A moça, Lívia, uma assistente dele, não é? Tão jovem. Fiquei sabendo por uma fonte segura que a família dela estava passando por dificuldades financeiras terríveis. É uma história de Cinderela, claro. Mas às vezes me pergunto, ela deixou a frase morrer no ar, permitindo que a imaginação fértil de suas companheiras preenchesse o resto. A insinuação era clara. Lívia era uma golpista desesperada que havia armado o bote para cima de um milionário. O boato, como um vírus, começou a se espalhar pelos círculos da alta sociedade. Mas Vanessa não estava satisfeita com meros boatos. Ela queria a destruição completa. Naquela mesma tarde, de seu apartamento luxuoso, ela fez uma ligação. Sou eu, disse ela ao telefone, a voz fria e dura. Quero que investigue uma mulher. O nome dela é Lívia Alves. Ela trabalha nas empresas Alcântara. Eu quero saber de tudo. Dívidas, histórico familiar, com quem ela fala, seus segredos. Ouvi um boato sobre uma mensagem de áudio embaraçosa que ela enviou ao chefe por engano. Descubra o que havia naquela mensagem.
Eu quero munição e quero para ontem. Enquanto Lívia e João Pedro exploravam os primeiros e frágeis passos de um sentimento real, as engrenagens da vingança começavam a girar, movidas pelo ciúme e pela maldade. A tempestade que se formava no horizonte era muito mais sombria e perigosa do que eles poderiam imaginar, ameaçando expor não apenas seu contrato, mas os corações que eles estavam, sem perceber, colocando em jogo. Os dias que antecederam o jantar da fusão foram os mais felizes e, ao mesmo tempo, os mais angustiantes da vida de Lívia. O relacionamento clandestino com João Pedro florescia nos momentos roubados, nos jantares em cantinas escondidas e nas noites de cinema em seu pequeno apartamento. A linha entre o contrato e a realidade havia se dissolvido completamente. Eles falavam sobre o futuro, não sobre o fim dos 6 meses, mas sobre um futuro vago e esperançoso que ambos hesitavam em definir. O medo e a esperança travavam uma batalha constante no coração de Lívia. Ela estava irremediavelmente apaixonada pelo homem que, a princípio, havia comprado sua companhia, e a incerteza de tudo aquilo era uma tortura. Na noite do evento, enquanto ela se arrumava, João Pedro chegou ao seu apartamento, não para buscá-la como chefe, mas para esperá-la como um namorado faria. Ele não trazia um buquê de flores caro, mas um pequeno pacote embrulhado em papel pardo. Dentro, havia uma primeira edição de seu livro de romance favorito, um volume raro que ela havia mencionado casualmente semanas antes. Eu sei que não faz parte do acordo, disse ele, a voz baixa, mas eu queria que você tivesse. Os olhos de Lívia se encheram de lágrimas. Era o gesto mais atencioso que alguém já havia feito por ela. Mostrava que ele a ouvia, que prestava atenção nos pequenos detalhes que formavam quem ela era. Naquele momento, todas as suas dúvidas pareceram tolas. Ele se aproximou ajeitando uma mecha de seu cabelo. Esta noite é importante, Lívia. Para a empresa. Para o meu futuro. Ele disse, o olhar sério. Mas depois que tudo isso acabar, quando os contratos da fusão estiverem assinados, nós precisamos conversar. Sobre o nosso contrato. Sobre o que vem depois. Sobre nós. A promessa naquela frase era tudo o que ela precisava ouvir. Sim, ela sussurrou, o coração transbordando de uma felicidade que a assustava. Nós vamos conversar. O salão do hotel de luxo onde o jantar acontecia era o ápice do poder e da opulência. Investidores, diretores e a imprensa financeira circulavam, o ar vibrando com a expectativa do anúncio da maior fusão do ano para as empresas Alcântara. Desta vez, Lívia não se sentia uma impostora. Ao lado de João Pedro, ela se sentia como sua parceira. Ele segurava sua mão com uma posse natural, seus dedos entrelaçados. Eles se moviam pelo salão como uma unidade, trocando sorrisos cúmplices e olhares que diziam mais do que qualquer palavra. Para o mundo, eles eram a imagem do sucesso e do amor. E para eles, naquela noite, a mentira nunca pareceu tão verdadeira. O discurso de João Pedro foi brilhante. Ele falou sobre futuro, inovação e legado, cativando a todos. Ao final, ele ergueu sua taça. E não posso deixar de agradecer a minha maior inspiração e meu alicerce, a minha noiva, Lívia. Os aplausos ecoaram, e ele se inclinou para lhe dar um beijo suave nos lábios, um beijo que não tinha nada de técnico. Naquele instante, no topo do mundo, Lívia acreditou que o conto de fadas era real. Foi então que o inferno se abriu. Vanessa, que estava sentada em uma mesa com outros convidados proeminentes, levantou-se, uma taça de champanhe na mão e um sorriso venenoso no rosto. Um brinde, disse ela, a voz soando clara no silêncio que se seguiu aos aplausos. Um brinde ao casal do ano, e principalmente a esta mulher de uma coragem inacreditável. Todos os olhos se voltaram para ela, confusos. João Pedro enrijeceu ao lado de Lívia. Eu digo coragem, continuou Vanessa saboreando cada palavra, porque poucos aqui sabem da história inspiradora de superação da nossa querida Lívia. Uma história de Cinderela moderna. Vocês sabiam que há poucos meses a família desta jovem estava afundada em dívidas? Uma situação absolutamente desesperadora, daquelas que fazem uma pessoa tomar medidas extremas. Um murmúrio percorreu o salão. Lívia sentiu o sangue gelar em suas veias. A mão de João Pedro apertou a sua com força.
Mas o olhar dele estava fixo em Vanessa, uma fúria contida em seus olhos. Mas a nossa Lívia, prosseguiu a víbora, o tom de falsa admiração pingando sarcasmo, foi mais esperta, mais criativa. Ela não precisou de uma fada madrinha. Ela teve um sonho, sim, um sonho, e ela teve a genialidade de garantir que seu chefe soubesse desse sonho. Um sonho em que ela, virgem, estava grávida dele. Que mulher em sã consciência não sonharia com um herdeiro milionário para resolver todos os seus problemas financeiros, não é mesmo? A bomba explodiu no meio do salão, devastando tudo. A humilhação era total, absoluta. Vanessa havia pego suas duas maiores vulnerabilidades, as dívidas de sua família e a intimidade de seu sonho ridículo, e as torceu em uma arma para destruí-la publicamente. Ela não expôs o contrato. Fez algo muito pior. Pintou-a como a mais baixa e calculista das alpinistas sociais. O silêncio era total. Cada par de olhos no salão estava cravado em Lívia e depois em João Pedro, esperando sua reação. A carreira dele, a fusão, tudo dependia daquele momento. Lívia não olhou para Vanessa nem para a multidão. Ela olhou apenas para João Pedro, seu porto seguro, seu defensor, o homem por quem ela se apaixonara. Ela procurou em seus olhos a negação, a fúria protetora que ele mostrara na fazenda. Mas o que ela encontrou a quebrou em 1 milhão de pedaços. Na mente de João Pedro, o mundo girava. As palavras de Vanessa ecoavam, misturando-se com os sussurros que ele ouvira nas últimas semanas, com as antigas advertências de seu pai sobre mulheres interesseiras, com a sua própria natureza cínica e desconfiada. As dívidas, o sonho da gravidez. Foi tudo um plano. Ela o havia manipulado desde o início. A vulnerabilidade, a doçura. Teria sido tudo uma atuação? Sua mente de CEO, treinada para avaliar riscos e identificar ameaças, entrou em pânico. A fusão, sua reputação, tudo estava em jogo. O amor, tão novo e frágil, não resistiu ao ataque brutal da dúvida. Ele não disse uma palavra, mas ele fez algo muito pior. Instintivamente, num gesto quase imperceptível para a multidão, mas sísmico para Lívia, ele deu um passo para trás. Um pequeno passo que criou um abismo entre eles. A mão que segurava a dela se afrouxou e caiu ao seu lado. Seu rosto, antes cheio de amor e orgulho, se transformou em uma máscara fria, distante, calculista. Ele não a olhava mais como sua noiva. Ele a olhava como um problema a ser resolvido. Aquele gesto, aquele segundo de hesitação e desconfiança pública, foi a facada final em seu coração. A dor foi tão aguda, tão ofuscante, que superou a humilhação. Ele não acreditava nela. No momento mais crucial, ele a abandonou. Uma força estranha e fria a preencheu. A força daqueles que não têm mais nada a perder. Com uma dignidade que ela não sabia que possuía, Lívia endireitou as costas. Seus olhos, nadando em lágrimas que ela se recusava a derramar, encontraram os dele. O homem que ela amava e que a havia traído da forma mais cruel. Sua voz saiu firme, um sussurro que pareceu ecoar por todo o salão silencioso, audível apenas para ele. O contrato está encerrado. Com uma calma assustadora, ela pousou delicadamente o guardanapo de linho sobre a mesa. Então se virou. Sem uma palavra para Vanessa, sem um olhar para a plateia chocada, ela começou a andar. Não correu. Seus passos eram medidos e firmes, o som de seus saltos no mármore a única trilha sonora de seu coração partido. Ela atravessou o salão, passando por rostos chocados e boquiabertos de cabeça erguida, e desapareceu pelas portas douradas, deixando para trás um João Pedro atordoado, a alta sociedade empolvorosa e as ruínas do que poderia ter sido a mais linda história de amor. No silêncio ensurdecedor do salão de festas agora quase vazio, o mundo de João Pedro havia desmoronado. A fusão, o trabalho de meses, o ápice de sua carreira, tudo se transformara em cinzas. Mas não era isso que o consumia. A única imagem em sua mente era a de Lívia, de costas, caminhando com uma dignidade que ele não merecia, afastando-se dele. Cada passo dela no mármore havia sido um martelo quebrando o que restava de seu coração. Ele finalmente percebeu, com uma clareza devastadora, a magnitude de seu erro. Em um único momento de dúvida covarde, ele não havia perdido um negócio. Havia perdido a única mulher que já amara de verdade.
Foi sua avó, Dona Helena, quem o encontrou sentado sozinho à mesa principal, a cabeça entre as mãos. Ela sentou-se ao seu lado, não com pena, mas com uma severidade decepcionada. Você sempre teve tanto orgulho de seu faro para negócios, meu neto, disse ela, a voz calma, mas cortante. Mas esta noite você fez o pior acordo de sua vida. Você trocou ouro por poeira. Tinha uma mulher de verdade, cheia de integridade e amor, e a deixou ser crucificada para proteger fantasmas do seu passado e tijolos de um império. Espero que as paredes do seu escritório te aqueçam à noite, porque você acabou de congelar sua alma. As palavras dela o atingiram com a força de um soco. Ele se levantou, o desespero tomando conta dele. Ligou para o celular de Lívia dezenas de vezes. Caixa postal. Mandou mensagens implorando para que ela o ouvisse. Nenhuma resposta. Ele foi até o apartamento dela naquela mesma noite e encontrou o lugar escuro e vazio. No dia seguinte, ela não apareceu no trabalho. Uma carta de demissão simples e formal foi entregue por um mensageiro. Lívia havia desaparecido. Enquanto João Pedro iniciava uma busca frenética, mobilizando todos os seus recursos, Lívia estava em um ônibus, indo para o mais longe que seu dinheiro podia levá-la. Ela desembarcou em uma pequena e sonolenta cidade litorânea, um lugar de ruas de paralelepípedos e cheiro de maresia, onde ninguém a conhecia. Alugou um quartinho simples, arrumou um emprego como garçonete em um café à beira-mar e tentou, dia após dia, juntar os cacos de seu coração. A dor da traição de João Pedro era uma presença física, uma ferida que não cicatrizava. 2 semanas se passaram nesse torpor de tristeza e trabalho exaustivo. Então, um novo mal-estar começou. As manhãs eram marcadas por náuseas e um cansaço profundo a dominava. Ela atribuiu tudo ao estresse, ao trauma. Mas quando sua sensibilidade a cheiros se tornou insuportável, o aroma do café que ela tanto amava agora revirava seu estômago. Um medo frio e primordial começou a se instalar. Ela se lembrou da noite após o beijo na varanda. A noite em que, movidos por uma emoção avassaladora, eles haviam se entregado um ao outro, um ato que pareceu selar uma promessa silenciosa. Com as mãos trêmulas, ela comprou um teste de farmácia. O resultado, 2 linhas azuis inconfundíveis, a fez sentar no chão frio do banheiro, o mundo girando. O sonho. Aquele sonho absurdo que dera início a tudo, de alguma forma, tornara-se real. Ela estava grávida, sozinha de coração partido e esperando um filho do homem que a abandonara diante do mundo inteiro. Longe dali, João Pedro estava no limite. A busca por Lívia se tornara sua única razão de viver. Os negócios foram delegados à vida social esquecida. Seus investigadores finalmente encontraram um rastro. Pequenos saques em um caixa eletrônico naquela cidadezinha à beira-mar. Sem hesitar, ele entrou em seu carro e dirigiu por horas, o coração dividido entre a esperança de encontrá-la e o medo de sua rejeição. Ele a avistou no final da tarde, caminhando descalça na areia, as ondas beijando seus pés. O sol poente pintava o céu de laranja e rosa, mas ela não parecia notar. Havia uma nova força em sua postura, mas também uma solidão que partiu o coração dele. Ele se aproximou lentamente, com medo de que ela fugisse. Lívia, ele chamou, a voz rouca. Ela se virou e o choque em seus olhos foi rapidamente substituído por uma muralha de dor e cautela. Ela abraçou o próprio corpo, um gesto de autoproteção. "O que você está fazendo aqui, João Pedro?" Ela perguntou, a voz fria. Ele parou a alguns metros dela, as mãos erguidas em um gesto de rendição. "Eu vim para implorar, para pedir perdão mesmo sabendo que não mereço." Ele deu um passo à frente, os olhos cheios de um arrependimento que era palpável. "Eu fui um covarde, Lívia. No momento em que você mais precisou de mim, eu te abandonei. A dúvida, o medo, meu passado estúpido, tudo isso me cegou e eu cometi o maior erro da minha vida. Eu não te peço para esquecer o que eu fiz, porque eu nunca vou esquecer. Eu só te peço uma chance, uma única chance de te provar que o homem que te ama é mais forte que o idiota que te deixou ir." Ele tirou do bolso uma cópia do contrato que os unira. Ali, na frente dela, com o vento do mar soprando, ele o rasgou em pedaços. "Chega de acordos, chega de regras, de mentiras", disse ele, os pedaços de papel voando pela areia.
Eu não quero um contrato. Eu só quero você. Lívia o observava, as lágrimas que ela segurara por semanas finalmente escorrendo por seu rosto. Ela viu a verdade em seus olhos, a agonia de seu remorso. Era o homem que ela amava, quebrado e arrependido, e seu próprio coração, apesar de toda a dor, ainda batia por ele. Por que eu deveria acreditar em você? Ela soluçou. Porque eu te amo, disse ele, finalmente se aproximando e segurando seu rosto entre as mãos, forçando-a a olhá-lo. Eu amo sua força, sua bondade, a forma como você me fez sentir vivo de novo, e eu passarei o resto da minha vida te provando isso, se você me deixar. Ele a beijou, um beijo salgado pelas lágrimas de ambos, cheio de dor, perdão e um amor desesperado. Quando se afastaram, ela respirou fundo, sabendo que aquele era o momento da verdade final. João Pedro, sua dúvida, sua hesitação. Você precisa me prometer que nunca mais... Eu juro. Ele a interrompeu, a testa colada na dela. Eu nunca mais vou duvidar de você. Você é a única verdade na minha vida. Então, disse ela, a voz tremendo ao colocar a mão dele sobre seu ventre ainda plano. Tem mais uma coisa que você precisa saber. Aquela verdade, ela está crescendo. O sonho, de alguma forma, ele vai se tornar real. Eu estou grávida. João Pedro recuou, o rosto pálido. Por um segundo, o pânico tomou conta de Lívia. Mas então, a expressão dele se transformou. Não em dúvida, não em medo, mas em pura e absoluta maravilha. Um sorriso trêmulo se espalhou por seus lábios, e lágrimas de uma emoção completamente diferente encheram seus olhos. Ele se ajoelhou na areia à sua frente e pousou a mão com uma reverência indescritível no ventre dela. Um bebê? Ele sussurrou, olhando para cima, para ela, com um amor tão avassalador que a deixou sem ar. Nosso bebê? Sim, ela respondeu, chorando e rindo ao mesmo tempo. A reconciliação foi o início da construção de uma vida real. A primeira parada foi no novo hospital, onde a mãe de Lívia, Clara, estava se tratando, agora forte e saudável. Vê-la abraçar João Pedro, dando sua bênção com olhos marejados, foi a primeira cura. A segunda foi em uma consulta médica semanas depois. Sentados lado a lado, viram na tela do ultrassom o piscar rápido do coração de seu filho. Naquele momento, de mãos dadas, eles não eram duas pessoas quebradas se consertando, mas uma família começando. Meses depois, João Pedro a levou de volta à mansão de campo, ao mesmo terraço onde o primeiro beijo havia quebrado todas as regras. A noite estava estrelada, exatamente como antes. Eu te trouxe aqui para quebrar mais um contrato, disse ele, sorrindo. O contrato não dito de que nosso futuro era incerto. Ele não se ajoelhou, nem tirou um anel do bolso. Em vez disso, entregou a ela uma caixa de veludo. Dentro não havia uma joia, mas uma chave de ouro antiga e um rolo de papel amarrado com uma fita de seda. Ela abriu o papel. Eram os projetos de uma nova ala da casa, com um lindo quarto de bebê e um imenso jardim de rosas, exatamente como ela sonhara para sua mãe. Eu não quero te pedir em casamento com um anel que simboliza posse, disse ele, a voz embargada de emoção. Eu quero te dar um lar, um futuro, um lugar para a nossa família crescer, para os nossos filhos correrem, para envelhecermos juntos. A chave não é da minha casa, é da nossa casa. Lívia, você aceita construir essa vida comigo? Com o coração pleno e as lágrimas de felicidade que agora eram permitidas, ela se jogou nos braços dele. Sim, sussurrou contra seus lábios. Sim, 1000 vezes. Sim. A história que começara com um áudio enviado por engano sobre um sonho de um bebê havia se tornado, pela força do perdão e da redenção, a mais linda e verdadeira história de amor de suas vidas. E assim, a história que começou com um sonho e um áudio desesperado termina com a promessa de uma família e um amor real. E aí, gostou da reviravolta na vida da Lívia e do João Pedro? Se a história de amor deles te prendeu e você não quer perder nenhuma das nossas próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.